Bom, isso aqui que eu chamei de partícula C é o meu pronome apassivador. Pronome, tá? Memim comigo, tete contigo, ou LCC consigo, são pronomes o quê? Pessoais do caso oblíquo, tranquilo? Então, por isso é pronome, tá? A partícula C aqui é um pronome. Por que é apassivador? Porque vem de voz passiva, ok? Então, veja só, a gente vai utilizar o verbo no caso aqui da voz passiva sintética. Lembram que eu falei que a voz passiva sintética é aquela que reduz, que apresenta uma síntese, é uma forma menor de voz passiva? Por isso, porque o verbo está na terceira pessoa. E também nós temos mais o que? A minha partícula C, o meu pronome apassivador. Então vejamos. Abriram-se as inscrições para o concurso. Deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Verbo terceira pessoa mais C, que é o pronome apassivador. Então, meu primeiro exemplo aí é: abriram-se as inscrições para o concurso. Abriram-se as inscrições para o concurso. Veja só. Isso é uma coisa importante que eu quero falar, é verdade. O agente da passiva não costuma vir expresso na voz passiva, na voz passiva sintética, não, tá? Ele não costuma aparecer, não. Então, veja, eu disse que a voz passiva sintética, ela sintetiza, então é uma forma menor, tá? Então, vejamos. Eu disse que o verbo está na terceira pessoa. E aí eu não coloquei se é singular ou plural, porque vai depender do termo a quem ele se refere, tá? A quem o verbo se refere, tá? Então o verbo tá na terceira pessoa, aqui no caso do plural. Ok? Mais o que? O pronome apassivador C, tá? Abriram-se as inscrições para o concurso. Professora, mas isso aqui tá praticando ou sofrendo ação? Está sofrendo a ação, ok? Tranquilo até aqui? Então veja só, a voz passiva sintética é aquela que sofre a ação, tá? Por ser passiva. E sintética por quê? Porque ela sintetiza, então ela apresenta o verbo na terceira pessoa, seja do singular ou do plural, mais a partícula C, que é o quê? O meu pronome apassivador. Tranquilo? Então veja só, aqui um outro exemplo. Destruiu-se o velho prédio da escola. Percebam que o velho prédio da escola está sofrendo a ação o quê? De ser destruído. Tranquilo? Então veja só, o que nós temos aqui? Um verbo na terceira pessoa, tá? Mais uma partícula C, que é conhecida como pronome apassivador. Tranquilo até aqui? Então vamos lá, a passiva sintética é aquela que apresenta o verbo na terceira pessoa, mais a partícula C, que é o meu pronome apassivador. Tranquilo? Vamos lá. O agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética. E aí eu coloquei algumas observações. A primeira é: só podem ser colocados na voz passiva os verbos transitivos diretos ou diretos e indiretos. Então veja, não posso colocar na voz passiva, por exemplo, um verbo transitivo indireto,
Tranquilo? Então vamos lá. Esse exemplo aqui. Abriram-se as inscrições para o concurso. Quem abre, abre alguma coisa. Na minha pergunta, não existe a presença nem a necessidade de quê? De uma preposição. Então eu estou trabalhando com um verbo transitivo direto. Tranquilo? Então, quando eu tenho o verbo transitivo direto, o termo a quem ele se refere, meu verbo precisa concordar com ele, ok? Por quê? Porque a gente também tem um caso de partícula C, mas aí entra no caso de índice de indeterminação do sujeito. Nós vimos lá em tipos de sujeito, em que ocorre também a partícula C. Só que qual é a diferença? É que o meu verbo, quando está funcionando como sujeito indeterminado, o meu verbo é transitivo indireto, tá? Quando é verbo transitivo direto, eu tenho uma voz passiva sintética, tranquilo? Então a gente precisa, analisar o verbo para saber se é uma voz passiva sintética ou se é um caso de sujeito indeterminado, ok? Mas aí eu vou trabalhar essa questão na semana que vem, tá? Para separar a voz, para vocês saberem reconhecer quem é quem. Tranquilo? Eu só estou afirmando a vocês que a voz passiva sintética a gente só consegue montar, né? Consegue formar quando a gente tem verbos transitivos diretos ou ainda diretos e indiretos, tá? Quando a gente tem essa questão aí do verbo bitransitivo, ou seja, apresenta as duas transitividades, deixa eu apagar aqui, eu consigo ter uma voz passiva sintética. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eu vou... Ah, não, a gente vai parar já no próximo tópicozinho aqui. Veja só. Os e-mails. Acho que é isso. Os e-mails. Vou botar um E tracinho aqui pra desse. Deixa eu colocar junto, dá pra entender. Os e-mails. É porque é separado, tá? Já foram enviados aos clientes pela secretária. Veja só. Veja o que acontece aqui. Os e-mails já foram enviados aos clientes pela secretária. Os e-mails estão sofrendo a ação de quê? De serem enviados. Então, foram enviados. Tranquilo? Então, a gente já viu aqui um verbo auxiliar, mas o verbo principal. Tranquilo? Que está numa das formas nominais. Tranquilo? Então, a gente está trabalhando com uma voz passiva analítica, ok? Aí, agora a gente quer colocar essa frase numa voz passiva sintética. Não vou trabalhar com a conversão de vozes hoje não, tá? Eu só estou demonstrando para que vocês consigam enxergar o que acontece. Então, os e-mails já foram enviados aos clientes pela secretária. Observem que aqui na voz passiva analítica nós temos o quê? Um agente da passiva. Tranquilo? Agora, se a gente fosse colocar na sintética. Já se enviaram os e-mails, é isso? Já se enviaram os e-mails aos clientes. Então, olha só, os e-mails já foram enviados aos clientes pela secretária. Esse aqui está na voz passiva analítica. Coloquei na sintética. Então, qual foi a estrutura? Já foram enviados, então olha a partícula C aqui, ó. Meu pronome passivador aqui. O que aconteceu aqui? Eu apenas coloquei o pronome antes, porque aqui eu tenho o já, que atrai o pronome, tá? Então, eu não falaria, já enviaram-se. Então, o que está acontecendo? A gente está puxando a partícula.
Então, vamos lá. Já se enviaram. Quem envia o quê? Enviar o quê? Os e-mails aos clientes. Então, a frase é a mesma, tá? O conteúdo da frase é a mesma. O que mudou aqui? Eu perdi o meu agente da passiva. Eu não disse, já se enviaram os e-mails aos clientes pela secretária. Não faz sentido. Então, quando a gente vai passar para a voz passiva sintética, a gente perde o agente da passiva. A partícula C, ela tá aqui, tranquilo? Então, veja só, já se enviaram os e-mails, já falo os elementos, os e-mails aos clientes. Então, eu disse que a gente só tem uma voz passiva sintética quando a gente tem um verbo transitivo direto ou ainda direto e indireto. Então, quem envia alguma coisa a alguém. Enviaram o quê? Os e-mails. Olha o meu objeto direto aqui. Mas a quem? Aos clientes. Então, aqui eu consigo formar uma voz passiva sintética. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu tenho um VT, DI. Tranquilo? Então, os e-mails já foram enviados. Percebam que eu mantive o tempo verbal, ok? A estrutura, quando eu passo de uma voz para outra, eu preciso manter o tempo verbal, tá? E eu apenas perdi quem aqui? O meu agente da passiva, tá? E eu antecipei o pronome, porque já pede para que eu puxe o pronome, né? Ocorre uma atração aí do pronome. Tranquilo? Deu para entender, galera? Seguinte, eu coloquei uma observação aqui, um resumindo. Quando aparecer a partícula C, você deve saber primeiro qual é a predicação do verbo, se é transitivo direto, intransitivo, enfim. Caso ele seja transitivo direto, o C será uma partícula apassivadora, tá? Um pronome apassivador. E o verbo vai concordar com o sujeito, tá? Vai concordar com o termo a que ele se refere, com o seu sujeito. Se for transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, o C vai funcionar o quê? Como índice de indeterminação do sujeito e o verbo obrigatoriamente ficará na terceira pessoa do singular. Tranquilo? Professora, eu não consegui visualizar isso. Isso aí a gente vai trabalhar semana que vem, mas eu só vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar com facilidade. Por exemplo, eu entendi. Botei uma interrogação, calma, isso aqui botei uma interrogação aqui, ok? Bom, vamos analisar a estrutura dessa frase? Aluga-se casas. Opa, eu tenho partícula C. E a outra, necessitam-se de porteiros. Coloquei uma interrogação aqui, observem isso. Bom, eu tenho partícula C nos dois. Preciso analisar. Porque os dois são partícula C, tá? Então vindo junto ao verbo. E eu preciso saber que tipo de verbo. Eu não sei se esse C é um pronome passivador ou um índice de indeterminação do sujeito. Então eu vou olhar para quem? Para o verbo. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, que tipo de verbo é esse? Verbo transitivo direto. O que eu disse a respeito do verbo transitivo direto? Que ele obrigatoriamente precisa concordar com o seu sujeito, com o termo a que ele se refere. Então, aluga-se casas? Não, alugam-se casas. Porque se eu colocar essa frase na minha voz passiva analítica, vai ficar da seguinte maneira: casas são alugadas. Se eu mantiver aluga-se casas, o que eu vou ter aqui? Casas alugadas. Então, na verdade, eu preciso concordar com o sujeito. Então, alugam-se casas. Beleza? Aqui embaixo, necessitam-se de porteiros. Opa, quem necessita de alguma coisa. Olha o de aqui, inclusive. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Eu disse que eu só posso ter o pronome passivador quando o verbo é transitivo direto ou direto e indireto. Aqui é um desses dois? Não, ele é indireto. Então, isso aqui vai ser um índice, na verdade, isso aqui, ó, de indeterminação do sujeito. E o que isso faz?
faz com que o meu verbo precise necessariamente ficar... Só um minutinho para eu pausar aqui. Faz com que eu precise manter o meu verbo na terceira pessoa do singular. Então, necessita-se de porteiros, tá? Veja que porteiros está no plural, mas o meu verbo não pode ir para o plural, porque eu não falo de porteiros é necessitado, eu não falo isso. Então, veja, eu preciso manter o meu verbo na terceira pessoa do singular, ainda que aquilo que vem depois esteja no plural. E aqui eu concordo com quem? Com o meu sujeito. Tranquilo? Bom, gente, na semana que vem vamos falar sobre a conversão da voz ativa para passiva. Vou explicar um pouco mais sobre essa questão do sujeito indeterminado para que vocês vejam com mais facilidade, tá? Vou pedir para que vocês façam apenas a número 4, se eu não me engano. Não, 4 não, questão de número 3, tá? Pra vocês destacarem o agente da passiva, porque semana que vem eu vou trazer um pouquinho mais de conteúdos e a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Tranquilo? Um beijo, até a próxima.